Saúde em Foco. Dicas para viver melhor. Muito bom dia, doutor Fernando. Prazer em recebê-lo aqui no Conexão Livre. Esse momento importante que estamos vivendo, falar com uma pessoa, um profissional de saúde, é sempre uma alegria, trazendo esclarecimentos para o nosso público. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Luiz. Eu que te agradeço, pela oportunidade de contribuir aí para ajudar nesse momento tão sensível. Pois é, o senhor é médico da Secretaria Estadual de Saúde, também trabalha na coordenação, na Central de Regulação do Centro-Sul Fluminense. Nós temos observado no estado do Rio um número muito acentuado. Hoje é o terceiro local no Brasil com o maior número de casos, né? São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro. A que se deve essa alta de números nesse momento aqui, principalmente em nossa região, que temos acompanhado aqui o Centro-Sul Fluminense em especial, doutor Fernando? Então, nós acreditamos que isso tem muita relação com a progressão natural do vírus, que está realmente se espalhando e não haveria de chegar até aqui. Mas, num segundo momento, a gente tem observado também que alguns municípios têm registrado em zonas mais periféricas por causa de nossa região de fazendas, de turismo. Então, o pessoal provavelmente saiu um pouquinho do Rio de Janeiro para fugir, e veio para essas regiões, que foi até o caso da primeira paciente que faleceu em Miguel Pereira, que foi observado que ela fazia trabalhos no Rio, na capital, teve contato com os patrões e depois retornou. Então, isso também trouxe um pouquinho da contaminação para o interior, por contato com pacientes, e é claro, pela disseminação natural da doença, das pessoas que têm que ir ao Rio, que trabalham, que vão na capital e acabam voltando para o interior do estado. Isso acaba trazendo, às vezes, o vírus para a região que a gente tem observado. Alguns são importados de outras áreas. Daí a necessidade de cada um fazer a sua parte de se proteger. Usar a máscara, por exemplo, a gente tem acompanhado pelas ruas da cidade que algumas pessoas ainda não se conscientizaram dessa necessidade, lamentavelmente. Isso aí é uma realidade. Infelizmente, as pessoas não atentaram para esse cuidado, entendendo, acho que eles pensam que a proteção do vírus virá de fora. Ela não virá de fora, ela vem da nossa conduta, Então, quanto melhor nos protegermos, melhor evitarmos o contato, observarmos a asepsia, a lavagem das mãos, o uso do álcool gel, a máscara para proteger de contagiar alguém ou de ser contagiado. Então, a gente vai ter dificuldade em diminuir ou frear essa disseminação do vírus, por falta de consciência. Isso é uma questão que cada um é que tem que fazer, o trabalho individual é que vai gerar o volume grande de evitar essa disseminação. O uso correto das máscaras, por exemplo, essa de tecido, quanto tempo ela pode ser utilizada, que é seguro utilizar? Por exemplo, a pessoa que fica fora de casa durante um longo tempo, e as máscaras descartáveis, por outro lado, como que devem ser utilizadas? Então, depende muito de que atividade que você vai realizar. As máscaras cirúrgicas descartáveis dentro de um ambiente hospitalar, elas vão durar 6 horas, vai ser um período, você vai ter que trocar um plantão aí de 24 horas, o profissional tem que trocar isso de 3, 4 vezes dentro do dia. Agora, aquele que vai estar mais saindo com ela para fazer uma atividade no dia, mais para evitar a contaminação, ela pode durar um dia inteiro e depois ser desprezada. As descartáveis. As de pano, a gente sabe que elas podem ser lavadas, limpas, podem ser passadas e podem ser reaproveitadas. É claro que essas de pano serão usadas por quem está na rua, e não numa atividade direta com alguém que esteja doente ou o risco de se contaminar. Essas não podem. E também as específicas, de que uso do hospitalar em procedimento, essas também são descartadas com muita frequência por causa do risco de contaminação. Então, cada um tem que avaliar que tipo de atividade está fazendo, que tipo de contato que tem, para saber que deve trocar.
Eu gostaria de uma outra orientação também, que é uma questão que é levantada pelo público em relação a essa demora do teste rápido e do teste suave que é realizado. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso público. Então, a demora é porque é identificado que o teste ele sai falso negativo, né, ou não positivo, de acordo com o tempo de incubação dentro do paciente. Então, se você for muito cedo, for prematuro essa coleta, ele vai te dar um falso resultado. Ele vai dizer que é negativo, quando na verdade ele é positivo. Então, o que se faz, né? Ou seja, você tem que monitorar os sintomas do paciente, como é que ele está evoluindo, o que ele está apresentando, se os sintomas são sugestivos de COVID, né? Para que aguardar o momento, né? Entre o 5º e o 7º dia, seria o período em que tem maior circulação do vírus dentro do corpo. Então, a partir desse período é que seria mais confiável o exame, né, para poder fazer a informação. Mas, enquanto há suspeita, você já pode tomar algumas providências, né, como um isolamento, evitar o contato, enfim, coisas que ajudem a não propagar. O senhor é da AME, Associação dos Médicos Espíritas, é médico homeopata. Qual é o maior conselho hoje que pode ser dado às pessoas, principalmente nesse problema de confinamento, de isolamento social? As pessoas ficam mais tempo dentro de casa, ficam ansiosas, inquietas muitas vezes. Então, isso aí é um problema geral, né, que as pessoas têm muita dificuldade com esse isolamento, muito mais pela sensação de não poder sair, né, de causar essa coisa mais emocional, que cria uma sensação da ansiedade, né? É uma síndrome de ansiedade, com sensação de constrições no peito, muita insônia, que estão fazendo isso. Então, na verdade, as pessoas têm que procurar, né, atividades que possam distraí-las, atividades que possam ocupar o seu pensamento, né? Cada um se fiar naquilo que tem no coração, que tem no pensamento, quais são os seus ideais, né? Para poder, aí pode ser um ideal religioso, pode ser a filosofia de vida, para que amenize esses sofrimentos. Porque as pessoas são muito bombardeadas por esse excesso de notícias desagradáveis, e que elas são verdadeiras, mas muitas vezes não é a realidade daquela pessoa. E ela coloca isso como sua realidade, e as pessoas vão ter duas tendências a reagir dessa maneira. Uma seria a impactação, né? Elas vão ficar paradas, elas não vão conseguir produzir, elas não conseguem fazer, perdem a sua capacidade de resolução das suas atividades diárias. E tem aqueles que vão para o lado da irritação, da inquietude, da ansiedade mais pronunciada, e chegando, às vezes, precisar até de alguma medicação, né? Porque a pessoa que fica ansiosa, não dorme, ela vai acumulando prejuízos, né, na sua função, e que vai acabar precisando tomar um medicamento para que o seu sono se regularize, para que diminua a sua ansiedade, que ela consiga conviver, relacionar, produzir dentro do possível, né? O que é homeopatia? Então, homeopatia é uma especialidade médica, já desde 1980, é uma especialidade médica que a ideia dela, né, o paradigma dela, é tratar a pessoa e não a doença, sempre encontrando a semelhança de sintomas. A homeopatia usa remédios que causam ações no corpo, e que eu vou escolher o remédio que neutralize as sensações que a pessoa apresenta. Então, quando a gente faz a consulta e indica a medicação, não se está tratando a doença, mas o doente. Então, será valorizado o seu sono, o seu apetite, as suas emoções, o seu pensamento e também os seus sintomas físicos. Então, é um remédio individualizado, né? Claro que em ultra diluições, né, que são dinamizações, as doses são bem diluídas, justamente para exigir do corpo uma resposta
que não seja, vamos dizer assim, uma tóxica, né? Ela é suave, ela tem, sim, os seus limites de tratamento, mas, de uma maneira efetiva, para muitos adoecimentos, ela é uma opção muito segura, muito correta e efetiva de tratamento da pessoa. Por isso que é importante para o uso da homeopatia consultar um médico para a dosagem ser correta de acordo com a necessidade de cada pessoa. Sim, sim, porque às vezes uma diferença da queixa ou um padrão de comportamento do paciente, o remédio pode ser diferente, né? A escolha, ver o que ele sentiu, se está condizente, se já é o momento de suspender, de aumentar, entendeu? E tem um ponto interessante, né, que a gente até tem visto muito agora nas mídias sociais, que são fórmulas de prevenção do Covid, né, fórmulas homeopáticas. Então, a gente precisa esclarecer que não existe prevenção. A prevenção é não ter contato com o vírus. Então, essas medicações, elas não previnem a infecção, tá? Elas vão trabalhar de uma outra maneira, do momento que você entende que um remédio ele é escolhido pelos sintomas que a pessoa tem. De maneira geral, quem tem a infecção COVID tem mais ou menos um padrão de sintomas a apresentar. E esses remédios trabalham em cima desses sintomas. A tosse, que é sempre frequente, a febre, que é sempre frequente, uma falta de ar, um cansaço. Então, existem remédios que cobrem, né, todos esses sintomas. Então, quando você usa essa medicação, é como você já estivesse estimulando o seu organismo. Se aparecesse a infecção, o organismo já estaria com as suas defesas mais alertas, mais prontas. Então, a infecção viria numa intensidade mais leve ou mais gerenciável dos sintomas, mas jamais a prevenção. Isso é falso. Não a prevenção contra essa doença especificamente, mas a homeopatia pode ajudar muito na aumentar o sistema imunológico, melhorar o sistema imunológico da pessoa. Sim, sim. A gente entende que, como ela atua em todos os níveis, físico, emocional e mental, ela vai trazer uma harmonia. Então, a gente escolhe o remédio para a pessoa e não para a doença. Então, por exemplo, nesses casos que a gente está olhando, você pode olhar também alguma medicação que tenha associado à cobertura da tosse, também a ansiedade, a palpitação, ao medo, né, que são sintomas. Então, você deixa a pessoa como se fosse harmonizada, equilibrada. Então, ela adoece com mais dificuldade. Essa seria a ideia. Isso é importante. Então, é uma ação que vem em dois campos. O físico, né, e vem também a parte externa, que é você interiorizar essa força que recebemos diariamente, a fé principalmente, né? Nos fortalecermos na fé, buscarmos esse apoio nesse momento. Cada um vai se fixar no que acredita, né? Nos seus conhecimentos, nos seus sentimentos internos. Então, aquilo deixa ela mais estável. A gente sabe que o adoecimento emocional leva ao adoecimento físico. Então, é uma consequência. As pessoas que têm mais fé, as pessoas que têm alguma religiosidade, espiritualidade, são pessoas que adoecem de maneira mais difícil, certo? E aqueles que já estão mais deprimidos, desacreditados, eles adoecem de maneira mais fácil, né? Pior. Vamos trabalhar com esse conceito também. É um momento que devemos buscar essa interiorização, buscar força, né, no outro campo, para superarmos esse mal que está assolando todo mundo, né? Não é especificamente uma determinada área de um país. Todo mundo começou lá na China, tão distante de nós, e chegou aqui tão próximo de onde vivemos o nosso dia a dia. Sim, exatamente, né? Tá? O mundo todo está passando por isso e não seria diferente para nós, né? Agora, o nosso posicionamento frente a essa realidade é que faz a diferença. Tem que fazer a diferença. Como é que eu posso, por exemplo, entrar em contato para uma consulta com o Dr. Fernando? Então, eu faço a consulta na Casa de Saúde Santa Isabel, né? Lá tem o telefone 2252-2466, né? É dentro da Santa Isabel Especialidades, e estamos lá atendendo, né?
agora nesse período com algumas restrições de horário, né? Mas geralmente durante a semana, segunda, as quartas, né? Eventualmente às sextas-feiras, a gente está atendendo lá homeopatia e outras coisas. Quero agradecer pelo seu tempo de conversar conosco aqui nessa manhã de terça-feira no Conexão Livre. Tenho certeza com esclarecimentos muito importantes para o nosso público e ouvinte, doutor Fernando. Eu que te agradeço e que todo mundo aí se proteja e consciência. Vamos contribuir para não aumentar o número de contaminados, né? Muito obrigado, Léo. Para que nós possamos viver essa dádiva de Deus com mais intensidade no futuro, livres dessa ameaça. Com certeza. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado mesmo. Valeu, doutor. Saúde em Foco. Dicas para viver melhor.